Bom, pessoal, para começar, eu vou anotar os valores da diferença de pressão dinâmica e da diferença de pressão estática, né, em milímetros de coluna d'água, tá? Para isso, ó, o que eu fiz, né? Eu fiz um vídeo contínuo com as variações do... Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar aqui, ó, da maneira como vocês fizeram, ó, eu vou pausar o vídeo. E nesse momento eu vou ter uma diferença, ó, dessa marcação até essa, que eu vou contabilizar, e essa aqui vai ser a minha diferença de pressão estática, certo? E desse ponto até esse, ó, vai ser a diferença de pressão dinâmica. Aí eu vou dar o play aqui. Quando eu pausar, eu vou ter uma nova diferença, vou anotar os novos valores, vou fazendo isso gradativamente, porque eu filmei, né, o deslocamento das colunas enquanto eu saía do cone lá completamente aberto até o cone completamente fechado. Então, ó, a pressão estática aumenta e a pressão dinâmica diminui, né? A dinâmica da velocidade diminui porque eu estou fechando o cone e a estática aumenta porque eu estou fechando o cone, a pressão dentro fica maior do que a pressão fora, certo? E vou então, ó, depois que eu fizer as anotações, eu vou colocar esses valores em uma planilha do Excel, tá certo? Então vou anotar e depois eu continuo a gravação. Depois que eu preenchi a tabela aqui, né? Eu vou olhar aqui no roteiro, ó, e vou usar a velocidade, né? No tubo de Pitot, que é a velocidade é igual a raiz de 2 ΔP, que é a diferença de pressão dinâmica, dividido pelo ρ. Portanto, eu vou pegar aqui o valor de velocidade em metros por segundo. Vai ser 2 vezes igual, né? Raiz de 2 vezes a pressão dinâmica vezes a gravidade, certo? Que isso aqui, ó, vai me dar esse valor de milímetros de mercúrio vezes o 981 vai me dar exatamente a pressão em Pascal, dividido por 1,2, que é a densidade da água. Então, ó, para ficar bonito, eu boto um parênteses aqui e um parênteses aqui, certo? Então, eu vou fazer essa expressão aqui, ó, 2 vezes a pressão em milímetros de mercúrio vezes a gravidade, que vai dar Pascal, dividido pelo ρ raiz. Então, é esse resultado aí, ó. Vou ter a velocidade em metros por segundo, né, na maior velocidade possível. E aí eu posso diminuir o número de casas aqui para deixar mais visual, né? E vou fazer isso para as outras contas, né? Então, do totalmente aberto até o totalmente fechado de velocidade. A vazão vai ser em metros cúbicos por segundo, o produto entre a velocidade vezes a área, né? Então a área, ó, vou fazer aqui, ó, o π vezes o diâmetro, que era 0,15 elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 4. Então, ó, π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4 era a área. Então, isso aqui vai me dar a vazão volumétrica, né?
em metros cúbicos por segundo. E a vazão em metros cúbicos por minuto é igual ao produto disso vezes 60. Então aqui eu vou ter a vazão mássica, né? Aliás, vazão volumétrica. Isso também eu posso diminuir o número de casas decimais. Certo? Então eu tenho aqui, ó, a vazão vezes a diferença de pressão. E aí, para fazer o gráfico, ó, eu vou inserir gráfico, né? E aí, ó, eu vou vir aqui nos dados, ó, e vou remover os gráficos. Vou só editar aqui, né, a diferença de pressão, aqui, ó, experimental, né? Valores de X, a vazão em metros cúbicos por minuto, e em Y, a diferença de pressão estática. E aí, ó, dou OK. Bom, o resultado é o gráfico, aqui, ó, gráfico gerado, né, onde o eixo X é o eixo horizontal, aqui, ó, no eixo horizontal eu tenho a vazão em metros cúbicos por minuto, e no eixo vertical eu tenho a diferença de pressão estática em milímetros de água. Certo? Então esse é o gráfico, né? Experimental, né? E o teórico, eu posso colocar aqui, né, os valores do gráfico teórico, olhando, né, os dados do ventilador aqui, por exemplo, do VSI 210. Então ele tem esse comportamento, né, que parece mais ou menos próximo desse, mas eu vou sobrepor para fazer, né? Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, a diferença de pressão estática e a vazão, né? E vou pegar os valores, ó. Por exemplo, aqui, ó. Quando eu olho aqui, ó, 0, né? Para o VSI 210, ó, a pressão é aqui, ó, 150, 175, 200, né? Então aqui seria em torno de 170 milímetros de coluna d'água. Então vem aqui, quando a vazão é 0, a diferença de pressão é 170 milímetros de coluna d'água. Quando eu tô aqui em 10, ó, no VSI 210, ó, eu tô aqui, ó, em 150 em cima, um pouquinho para baixo, 145. Então aqui é 10 e aqui 145. E assim sucessivamente. Vou dar um pause aqui para fazer o vídeo não ficar longo. Então, ó, fazendo aqui os dados, né? Eu tenho então o dado do fabricante. Então eu clico aqui em formatar, opa, aqui selecionar dados, vou adicionar uma coluna, né? Então aqui eu vou botar fabricante
os valores de x, a vazão, e os valores de y, o ΔP, certo? Então, ó, tem os dados experimentais, em azul, e os dados do fabricante, em laranja. E aí depois você escreva suas conclusões a respeito do experimento, certo? Mas aí você consegue fazer o gráfico e comparar os dois em relação às tabelas. Se você quiser usar um outro modelo, né, você pode alterar o tipo de gráfico, ó. Por exemplo, usar esse com linhas, né? Então você vai ter linhas que permitem comparar os dados.